nuvens, mas dia belíssimo de se aproveitar. E até o meu gancho de início do programa era aproveitar o ócio, né? E essa época é ótimo para dizer isso, né? Agora, Newton, durante o intervalo, eu até passei algumas assim. Quem é que não recebeu no seu WhatsApp alguma piada mórbida, né? E quem é que já não riu, né? Tem uns que vão passar para outros, né? E não é só o caso atual, esse da Marisa, né? A Marisa envolvendo teoria, a recente também a Pitanga com o ator, né? A morte naquele rio, essas coisas, essas situações assim, que tem pessoas que têm uma criatividade incrível para fazer a jocosidade. Bom, é mau gosto, ele é mau gosto, né? Mas as pessoas leem, elas vão rir muito, ainda mais se for adversário ideológico, né? E o inverso, se irritam bastante porque foi usado uma forma jocosa, né, Newton? Mas veja como a nossa perversão, né? Rimos na desgraça, né? E nos incomodamos quando a desgraça está no nosso grupo. Se fosse no grupo de lá, né? Muitas vezes se incomodamos até ali, até damos uma risadinha, né? Olha, essas são as coisas que o ser humano tem. O ser humano tem atitudes que devem ser observadas, devem ser elogiadas, transmitidas, e tem coisas que o ser humano faz que não é nem um pouquinho humana. Essa é uma delas. E não falo só em função da pessoa que morreu, independentemente da história dessa pessoa, mas me refiro fundamentalmente a quem ficou vivo. Essa pessoa tem filhos, tem netos, tem amigos, tem familiares que certamente, as crianças, por exemplo, não tiveram envolvidas em situações de corrupção e tudo mais, ou em delitos, e essas pessoas têm uma relação de amor importante com essa pessoa que morreu. E nós não temos o direito de, para atingirmos uns, destruirmos outros. Isso não é legal, não faz bem, não é pedagógico, não é um bom ensinamento para os que vêm atrás. Então nós temos que encontrar formas, através da nossa inteligência, da nossa criatividade, de denunciarmos as coisas complicadas que os indivíduos fazem, sem envolvermos os que não têm nada a ver com isso. Então, essa questão de generalizar e pisotear as pessoas é mais ou menos como um terrorista que pega um caminhão e joga contra um grupo de pessoas que não tem nada a ver com aquilo. Porque tem um lá no meio que ele gostaria de matar. É mais ou menos a mesma coisa. Então, estamos tendo atitudes terroristas. E agora, abrimos um parêntese. Esta questão toda do terrorismo, e aqui num sentido muito mais amplo, ela é do ser humano. Todos nós somos terroristas. Todos nós, de alguma forma, intimidamos os outros, intimidamos nossos filhos, intimidamos as pessoas que estão ao nosso redor, e quando temos um certo poder sobre essas pessoas, exercemos mais. Todos nós, de alguma forma, em maior ou menor grau, terminamos tendo atitudes terroristas. Claro que algumas pessoas descontroladas, com pouca saúde mental, com uma história de vida absolutamente destruída, etc., colocam isso em prática de uma forma muito mais rigorosa. E intensa, explosiva, digamos assim, muito mais daninha, muito mais destrutiva. Mas o tema do terrorismo não é um tema só de quem é muçulmano, ou de quem é muçulmano transtornado, ou etc, etc. Não. O terrorismo é uma característica do ser humano, todos nós temos atitudes terroristas. O que esse homem, o presidente dos Estados Unidos, está fazendo agora é um terrorismo, ou não é? Intimidando os países, intimidando os povos, ameaçando invadir um se não paga o muro, intimidando, desligando o telefone no rosto do outro, na cara do outro, se não se submete ao que ele quer. Isso, por acaso, não é terrorismo? Bom, mas é um terrorismo socialmente aceito. Ou, de repente, porque ou tem mais saúde mental, ou porque tem as instituições seguram ele, privam ele, contêm ele, etc., mas Hitler não era um terrorista, não era um anarquista, um homem absolutamente louco, com uma verdade absoluta na cabeça, e foi pisoteando, matando e destruindo povos inteiros, invadindo países, porque ele achava que quem estava com ele era melhor que os outros. Isso não é uma loucura, não é um terrorismo, não é um ato... O que acontece, claro, que isso é no grupo, né, Newton? Se tu te remeter para o teu indivíduo, né? Bom, mas então, se eu vi uma pessoa, tropeçou, caiu ali, né? Ela às vezes até fraturou, né?
mas o meu primeiro ímpeto é rir. E às vezes a pessoa ri e não consegue conter o riso. Bom, se o indivíduo tem um ataque de angústia, tem um programa de televisão russo que fala disso. As pessoas em casa coloquem no YouTube, não sei muito bem como colocar para localizar esse programa. Esse programa está no YouTube. É um programa de televisão russo que um entrevistador, um jornalista entrevista pessoas que ficaram com defeito na voz, ou por erros, acidentes cirúrgicos, ou erros médicos, ou por doenças. Então, homens grandes com uma voz bem fininha, assim, bem fraquinha. Sim, esse choque te faz tu rir. Bom, mas de estar triste, mas né? Vale a pena, como tem que ver com isso que nós estamos falando, vale a pena colocar no YouTube e procurar esse videozinho. É um entrevistador russo, de um jornalista, num canal de televisão importante na Rússia, que está entrevistando. E quando as pessoas começam a falar, o entrevistador tem um ataque de riso. Mas não um ataque de riso comum. Um senhor ataque de riso, de angústia, dito de forma mais profunda, mais científica. E não consegue concluir, tiveram que parar. Bom, ele foi demitido no dia seguinte. Mas aí eu vou entrar num parênteses, Newton. Né? Tu fala em angústia, né? Claro, o choque da diferença, do que é diferente, né, te faz, às vezes, uma reação. Sim. Né? Por que tu fala em angústia? Porque tu não consegue aceitar a diferença? Não, é uma angústia porque é um ataque de angústia porque os teus mecanismos, para dizer de uma forma simples, para que as pessoas em casa nos entendam, de controle do teu psiquismo falham. Então, tu, em vez de escutares, achares até engraçado a maneira da pessoa falar, mas falares como nós estamos falando agora, a pessoa perde o controle e o riso invade, toma conta do psiquismo e o indivíduo não consegue se controlar. Então, ele simplesmente cai em gargalhadas. Porque o controle desse riso, às vezes, é a questão do amadurecimento, né? O jovem, muitas vezes, quando começa a rir, tu não consegue fazer ele parar, muitas vezes, né? A não ser contendo com força, né? Mas aí é uma reação, eu acho que não é uma reação também muito republicana, né? Então, tu não consegue conter. E a pessoa que muitas vezes ela é dominada pelo riso, ela tem culpa. Até onde ela tem culpa se ela não consegue controlar? Não se trata de culpa ou não culpa. Nesse caso, esse homem que era jornalista e estava entrevistando pessoas que provocavam muita angústia em quem assistia, era um homem que estava descapacitado para o exercício daquela profissão. Então ele foi demitido, porque ele não podia estar naquele lugar. Ele foi punido. Ele foi demitido, ele não tinha capacidade para exercer aquela profissão. Ele não tinha capacidade. Se um repórter se angustia, vamos imaginar que um repórter esteja fazendo uma cobertura... O inverso é o contrário, verdadeiro. A pessoa ela vai fazer uma cobertura de um acidente com morte, né? Ela chora às vezes, né? Bom, mas também não deveria ser permitido. Não. Tanto o choro quanto o riso é uma reação que tu não consegue conter, né? Tu deves assistir o vídeo para entender melhor. Uma coisa é a pessoa se emocionar. Porque na faculdade isso é muito abordado, pelo menos na minha época, né? Por exemplo, o repórter que chora com o choro do entrevistado. Né? Isso aí, né? Tu tem que tentar te preservar, tu não pode, né? Chegar ao ponto de chorar com quem tu está, então tu te afasta dali, né? Para não levar isso para o público. Mas só que isso é mais aceito, né? Porque é um choro incontido, né? do próprio repórter que se emociona, né? Do que um riso, né? De uma situação que as outras pessoas também vão rir, né? Mas só que o riso tem que conter, o choro não, neste caso, né, Newton? Mas são diferentes níveis, Leandro, são diferentes níveis. Uma coisa é a pessoa, como o presidente Obama muitas vezes fez, de estar falando sobre situações tristes, das pessoas perseguidas e abandonadas pelos países e tudo mais, e correr uma lágrima no canto do olho, que qualquer pessoa de bom senso se daria conta que aquele homem está profundamente triste, profundamente emocionado, se colocando no lugar dos outros e ao mesmo tempo com as mãos amarradas, sem poder fazer nada, sem poder tomar nenhuma decisão eficiente que faça com que aquilo evite. Isso é nobre. Outra coisa é a pessoa entrar em prantos e não poder seguir o programa porque Deixa eu inserir o ouvinte também nessa linha. Alô, bom dia? Tudo bem, doutor Paulo?
Uhum. Estaria localizada na dificuldade de controle das emoções. Sim. Das suas próprias emoções. Seria assim o pensamento geral. O descontrole da demonstração do sentimento. O que mais ou menos eu coloquei das emoções, do sentimento. Perfeito. Eu não sei se, Newton, né? A questão do teu próprio controle. Né? Sim. Posso responder? Acompanha pelo rádio, Paulo? Tá bem então, tá ótimo. Uhum. Eu acho que isso aí, né? Essa parte é difícil às vezes tu fazer o controle, né, do teu sentimento. Né? Bom, o psiquismo humano ele tem alguns mecanismos de controle, ou seja, um indivíduo quando funciona em condições de normalidade e um psiquismo bem eficiente, ele tem uma série de mecanismos que vão funcionando naturalmente, que faz com que o indivíduo possa pensar, possa separar o que é interno, que é externo, toma o tempo, não se angustia, consegue elaborar, equacionar, realizar fórmulas necessárias para que ele possa, de alguma maneira, equacionar os problemas da vida em condições normais. Mas existem as chamadas condições limites, ou situações limites, onde o psiquismo não consegue exercer isso com tranquilidade. Então, ele falha, ele se engasga, ele deixa de exercer algumas situações. Por exemplo, o indivíduo está caminhando tranquilamente no calçadão, revisando, olhando as vitrines, de mão com a sua parceira, vendo os passarinhos, tomando sol, de repente, do nada na frente dele dá um tiroteio. Sai 2, 3 ladrões com o revólver na mão, atirando todo mundo, baleia 1, 2 pessoas. Naquele instante o psiquismo dele deixa de funcionar de forma normal. Por quê? Se instala uma situação limite. Surgem necessidades abruptas, instantâneas, de que ele encontre soluções com uma rapidez imensamente grande, para as quais ele não está acostumado e o psiquismo dele não consegue fazer de alguma maneira. Então ele pode se paralisar, ficar parado como um poste, ele pode começar a gritar, ele pode depois se avançar na pessoa armada. Ou até um acesso de riso. Ou até um acesso de riso, ou de choro, de gritos histéricos e tudo mais. A tua resposta frente a uma situação limite, né, ela vem da onde, né? Essa ansiedade que a gente tinha, é a tua ansiedade, né? A tua resposta, tu não tem o teu controle, né, Newton? No caso do repórter, que claro que eu também acho que tem que ser tirado dali, né? Não pode exercer a função. Sim. Mas ele é vítima dele mesmo. Ele não tem certeza, como controlar não foi maldade, não houve uma má intenção. É um descontrole, né? Não há uma má intenção. É diferente do indivíduo que faz a piadinha com a morte do outro. Claro, aí sim, ele usa aquilo ali para jocosidade, para maltratar, né, usar do riso. Né? Assim, O ouvinte na linha, alô, bom dia. Bom dia. Bom dia. Sempre ingerido. Sim. Eu estou escutando por já há algum tempo eu noto uma coisa assim. O brasileiro, ele tem, acho, uma necessidade de até usar uma novela aí e mostrar para ele. Ele tinha necessidade de ter um salvador. Então a imagem era do tal de Sassá. Sassá Problema, parece que era. Sim. Alterou a vida dele. E parece assim que o brasileiro ele tem essa necessidade. E esse momento agora, considerando inclusive o que o cidadão anterior falou de a meu ver é o seguinte: quando surgiu esse candidato, marido da morte agora, Lula, a imagem do pessoal foi assim. E esse seria seria um Deus, um Messias, que jamais ia deixar entrar um ladrão no partido dele, uma pessoa que não tivesse aquele comportamento retilíneo, quase um santo. Então, eu acho assim que a ilusão das pessoas que não consideraram que qualquer uma pessoa é humana e está sujeita a erro, quando a gente fica assim meio devoto, meio fanático, né?
e achando que o cara é perfeito, e o cara não faz aquilo que a gente gostaria que tivesse feito, parece que é uma certa revolta. Então, aí, tudo que o cara, eu pensei que o cara era bom e não foi, a meu juízo, às vezes cada um. Né? O cara disse, não, eu agora destruo. Porque eu tenho quase certeza que se fosse o inverso, vamos dizer, a morte do Lula agora, ou ele ficar aleijado, isso aí seria coisa assim, de uma alegria fora do comum, quase assim como fazer passeata visando isso aí. Eu acho assim que nós, humanos, erramos quando nos dedicamos demais para as coisas. A gente não tem esse consenso. E isso que o doutor Nilton está dizendo, é lá dentro mesmo. Né? Eu acho que acompanha a gente, a parte, quando ele explica na parte do científica, ela é maior ainda. E nós temos assim, eu acho assim que todos nós somos doentes, uns mais, outros menos. Parece assim que no Brasil, no dia de hoje, exacerbou a doença de cada um, tanto para um lado como para outro. Perfeito, está ótimo. Obrigado pela tua participação, seja sempre bem-vindo, né? Newton. O Neri tem absoluta certeza, está absolutamente correto, é assim. Bom, Freud dizia que todos nós somos neuróticos, né? Já nascemos e desenvolvemos a nossa neurose imediatamente. Hoje se trabalha com o conceito, inclusive, de conflitos herdados e tudo mais. Então, essa definição de que todos somos doentes em maior ou menor grau é absolutamente científica e verdadeira. Algumas vezes, ou algumas pessoas têm a sua doença mais ou menos dentro da média da doença da população, então isso se considera dentro de um certo conceito de normalidade, ou seja, a normalidade é aquilo que é comum a uma determinadas pessoas. Por isso, muitas vezes eu questiono aqui, Leandro, essa questão dos países árabes com relação à mulher. Nos países árabes, o normal, por ser comum, é que as mulheres sejam submissas aos homens. E as mulheres consideram normal, gostam que seja assim e até se sentem muito mal quando é diferente. Eu já escutei na Arábia Saudita mulheres dizer que dirigir é coisa de homens, que elas se sentiriam terrivelmente mal se tivessem que dirigir. Se aquelas que não aceitarem isso, elas submetem também ao chicote. Porque é um padrão de normalidade. Padrão de normalidade. Quem sai do padrão de normalidade é anormal. O padrão de normalidade é aquilo que é comum a uma determinada sociedade. O que sai do comum é anormal. Então, o que tu consideras normal é anormal lá. Tu serias um anormal lá. Então, é muito importante nós levarmos em consideração isso. Eu já atendi pessoas asiáticas aqui em Pelotas que vieram imigrantes e que o motivo de consulta era: eu estou sofrendo muito porque a minha esposa veio para o Brasil e conviveu com a comunidade brasileira, e hoje, cada vez que eu discuto com ela e bato nela, ela fica indignada comigo. Eu passo muito mal porque eu vou voltar para minha comunidade outra vez, porque lá as mulheres apanham e não reclamam. Aqui no Brasil que tem uma coisa diferente. Então, o padrão de normalidade é o que é comum numa sociedade. Nós podemos dizer, isso é um horror, mas eles dirão, o horror é onde tu vives. Então, isso implica um certo respeito entre as pessoas e a discriminação. Nós podemos achar que as pessoas deveriam ser diferentes, mas isso toda uma história milenar por trás que tem que ver... Mas, Newton, a escravidão, né, ela é milenar. Desde que o mundo é mundo, né, se faz escravidão. Tanto de povos, né, negros, né, no passado, quanto também daqueles povos dominados pela guerra. Mas a escravidão, né, o outro submete pela força. No momento que ele puder romper com isso, ele rompe. Agora, se um país propõe, né, aceitar a escravidão, o mundo não pode aceitar. Né? E eu vejo aí, mesmo que tu tenha o direito de uma cultura, porque antigamente a cultura também era o sacrifício humano para alguns deuses. Né? E hoje, se tu praticares isso no mundo, tu está contra a lei maior, lei humana, né, o teu raciocínio precisa um pequeno ajuste. Primeiro, a escravidão não é regra, é exceção.
mesmo nos povos que exerciam a escravidão, eles escravizavam os seus adversários que eram naquela dominados. época era normal. Não. Quase todos os povos que tinham seus escravos. A Europa, Portugal, Espanha, Brasil, na época da colônia, eles foram perdendo, diminuindo a escravidão paulatinamente. Mas por interesse econômico. Né? Não, mas tem um detalhezinho. Os europeus, na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Holanda, que escravizavam os outros povos, entre eles não exerciam a escravidão. Eles eram livres. Eles escravizavam os dominados. Sim. Então eles não... Na história contemporânea. Mas se pegares na história anterior a esses povos, aquele povo derrotado, ele ia para a escravidão. O Roma dominava, se tu não te adequava à cultura romana, sim, tu passava a ser... Os gregos tu ia também. para a escravidão. Então, os gregos também. Né? Mas não é, entre eles não exerciam isso. Isso era para os fracos, os que eram dominados. Então, a exceção... Nós somos perversos. Eu acho que nós chegamos a... Então, nós estamos falando da Grécia Antiga, da né? Roma Antiga, e chegamos na atualidade. O ser humano é assim. Se tu pegares a história dos pré-humanos, também era assim. Brigavam pelo fogo, brigavam pelos territórios, e eram grupos de 10, 15, 20 pessoas que brigavam umas contra as outras, em todo um planeta Terra livre, para morarem onde bem entendessem. Mas se encontravam e brigavam. Claro. Agora, Newton, eu queria retornar àquela parte da ansiedade, né? Porque eu acho que isso aí, às vezes, se manifesta o mais primário da gente, né? Só que a gente não consegue conter. Uma coisa é o que se coloca na rede social, no Facebook, outra coisa é no WhatsApp. O que tem de piada no WhatsApp, né? Utilizando aí a morte de um ou de outro, né? Nem vou citar nomes, né? Claro, quando chega na questão política, mexe com outras situações ainda mais graves, né? Mas eu digo, e a gente acaba, infelizmente, rindo de uma bobagem naquele primeiro momento. É só tu pensar, mas peraí, eu estou rindo de quê? É uma bobagem que eu estou rindo, né? Mas só que aquilo mexe com o riso, né? Desperta a pessoa. Ouvinte na linha, alô, bom dia? Bom dia. Fique à vontade. Eu consegui hoje ver esse programa, eu nunca consegui ver, hoje eu estou gostando demais. Eu senti necessidade, já me manifestei entre amigos um pensamento meu. Sim. E agora que vocês estavam falando sobre o assunto que me interessa, é que desde que eu conheci o candidato que hoje é o presidente dos Estados Unidos, eu sinto uma profunda angústia e uma profunda medo dele. E é uma angústia e um medo que não sei porquê, porque eu estou aqui em Pelotas, no fim do mundo, né? E eu fico sempre de medo. E eu acho que tem muita... O pior, maior medo que eu sinto é que a metade da população de lá é dele. Então eu estou me sentindo, parece que a qualquer momento pode estourar um vazio pior do que daquela época que estourou. Né? Quando o Hitler estourou, foi esperou um momento, aquelas pessoas todas abraçaram. Então, eu não acho, tá? A gente não está falando de política, eu estou tentando manifestar meu medo. E eu tenho a impressão que pode estourar a qualquer momento. Eu tenho para mim que não é só da senhora o medo, hein? Eu acho que todos nós, né? Só pensar um pouquinho, eu acho que amedronta um pouco o futuro próximo, né, senhora? Desde que eu ouvi como candidato, eu não queria que ele se elegesse, e se elegeu, inclusive já tem que dizer, aquela população, metade da população é dele, isso é o medo maior. É verdade. Então, não é que a hora que eles conseguiram na brecha, vai estourar, vai fazer. Tem mais do que aquela metade que não se manifestou, tem mais gente do lado dele. Acho muito perigoso isso aí, eu estou com muito medo, sabe? Muito medo, eu não sei o que vai acontecer conosco, pode não acontecer nada, mas eu sinto muito medo dele. Eu não estou conseguindo, assim, nem vendo nas imagens de TV, o que ele diz, o que ele faz, está me falando. Certo. Eu só liguei para manifestar. Tá bem. Muito obrigado pela sua ligação. Um bom fim de semana para a senhora. Está aí a palavra do ouvinte, né? E a gente fala de várias coisas, né? E envolve outros assuntos, né, Nilton? Mas eu acho que o medo que essa senhora tem, qualquer pessoa que acompanha os jornais, ela tem mesmo, né? Então, porque a repercussão das bobagens dele vai chegar aqui, né? Então, toda vez que a pessoa sentir medo, é legal.
porque não é só ela que está com medo, é ela, tu, eu e todo mundo, todas as pessoas de bom senso no mundo estão com medo. Quando muitas pessoas têm medo e prestam atenção no seu medo, começam a observar os detalhes e os movimentos daquela pessoa que está desadequada. Então, se o mundo todo, as instituições todas, os países todos, existe um movimento no mundo todo de prestar atenção nos movimentos desse senhor, certamente o mundo fica precavido, atento. Por exemplo, esse senhor provocou situações de litígio com vários países e nenhum respondeu para ele. A própria Austrália, que ele desligou o telefone na cara do presidente da Austrália, primeiro-ministro da Austrália, agora essa semana, a Austrália respondeu dizendo, olha, nós somos muito amigos dos Estados Unidos, desconsiderou ele total, disse, nós somos muito amigos dos Estados Unidos, temos uma história, uma tradição de sermos aliados numa infinidade de coisas, e seguiríamos sendo amigos. Ou seja, simplesmente desconsiderou, isolou ele, que é uma atitude absolutamente saudável e madura. Nem por isso deixou de prestar atenção. Evidentemente que lá nas suas reuniões devem ter conversado uma infinidade de coisas e mobilizado uma infinidade, tido uma infinidade de atitudes e tudo mais. Mas não revidou. Existe um ditado que se usa muito em psiquiatria, que é meio jocoso, mas de alguma forma fala da verdade, que diz que louco não se ataca pela frente, louco se dá ao lado e a gente corre de trás. Ou seja, se tu ficares de braço aberto uma pessoa que está descontrolada, ela vai passar por cima de ti, porque ela está descontrolada. Então, guardando as proporções e ao mesmo tempo traçando o paralelo, se esse senhor está descontrolado porque vem de um sistema de vida descontrolado, as pessoas, se ficarem na frente, vão ir para o conflito. Então tem que sair de um lado, sair para um lado, deixar ele passar desvairadamente, dizendo coisas e fazendo coisas, sempre quando não coloca em prática, e depois então que ele passa, toma as atitudes, seguem comentando, conversando como se ele não estivesse ali. De alguma forma, quem está se expondo é ele, quem está se humilhando é ele, quem está se desrespeitando e desrespeitando o povo que ele representa é ele. Agora, claro... ele tem muito poder na mão, né, Newton? Mas ele, na prática, é muita conversa e pouca coisa. Ele vai ficando um folclore, quase que um folclore. Vai virar um folclore, porque as instituições dos Estados Unidos são muito fortes e as pessoas lá sabem que ele diz uma coisa, mas depois não vai poder fazer. Os decretos que ele assina não tem muito valor. Os caminhos são aí, cada vez ele ficar mais folclórico para o mundo, né? Ou então ele cometeu uma desgraça de... ela bombardear alguma... Bom, aí muda tudo. Aí muda tudo. Mas até agora ele criar um conflito maior. Até agora ele blefou. Ele está numa mesa de pôquer com algumas cartas na mão, blefando para ver se ganha alguma coisa. Vamos fazer um intervalo, são 10 horas e 5 minutos, e nós já voltamos sequenciando esse assunto, que eu acho que ele é provocante, né? É que nós estamos em vários assuntos no mesmo momento, mas o assunto individual da ansiedade que te move, né? Em algumas questões, e também o assunto global aí que a gente acompanha. Depois do intervalo.